Olá, sou Belardo Walsh, produtor de conteúdo da Spot Brasil. Bem-vindo ao programa Papo de Montanha. Nesse episódio conversei com a Luísa Galiza, do blog Leve na Viagem, onde falamos sobre isolamento social e dicas úteis para a quarentena. Confere aí! Bom, eu sou Luísa Galiza, eu sou viajante profissional, eu fundei o Leve na Viagem, que é um canal que compartilha dicas de viagem e de bem-estar. O meu nicho é totalmente focado para o ecoturismo e turismo de aventura. E, bom, eu sou criadora de conteúdo, então eu sou nômade digital. Ano passado eu fiquei literalmente nômade, agora eu moro no Rio de Janeiro. E a minha rotina, antes da pandemia, era uma rotina totalmente atípica, né? Porque pra mim era mais fácil estar viajando do que estar em casa. Então era sempre uma viagem após a outra. E eu tinha acabado de voltar do Monte Roraima, fiz o trek de 8 dias, uma expedição do Leve na Viagem. Em seguida fiz uma expedição em Ilhabela, fui para Fernando de Noronha e quando eu voltei, a pandemia começou e isolamento social total e absoluto. Bom, e depois da pandemia, minha rotina mudou completamente, né? Porque eu que vivia sempre na estrada, tive que ficar literalmente em casa. Então, para poder me manter me exercitando, como estou sempre em trilha, eu sou nadadora, então eu nado em mar aberto, estou sempre me exercitando, eu continuei meu ritmo de atividade física em casa e comecei a compartilhar isso, a criar conteúdo da minha rotina de exercício físico e de alimentação em casa. Porque isso é uma maneira da gente manter a nossa sanidade mental, é uma maneira da gente continuar se preparando para as próximas viagens de trilha e de trekking. E querendo ou não, também o Leve na Viagem sempre mostrou esse estilo de vida que é se manter saudável mesmo enquanto viaja. Depois de acordar às 5 horas da manhã, chegamos do geyser, estamos fazendo o quê? Começando a malhar, gente. Tô muito de parabéns de estar mantendo o ritmo de malhação aqui na altitude, sério. Mais uma vez, com essa vista maravilhosa do Licancabú. Bora! Então, mesmo independente de onde eu estou sempre fazendo exercício físico. Se eu estou fazendo uma viagem, por exemplo, para Fernando de Noronha, que não era uma viagem de trilha, de trekking, eu me exercitava todos os dias com as ferramentas que eu tenho. Às vezes é com pedra, com tronco, com elástico, com peso do próprio corpo. Então já era um conteúdo que eu já produzia, né, para o público. E agora eu estou produzindo dentro de casa. Então é malhação diária, alimentação saudável e sanidade mental em torno do exercício físico. Não tem como explicar, né? É só estar aqui pra sentir, assim, literalmente, seus pés fora do chão e a gente mais perto do céu. E assim, o mais legal que eu tive foi o feedback das pessoas quando eu comecei a postar mais essas coisas dos exercícios diários, né? Porque eu resolvi criar uma hashtag que é Gotejando em Casa, incentivando as pessoas a de fato gotejarem, a malharem de verdade. Quem já se exercitava para manter o ritmo, quem não se exercitava para começar nessa quarentena a ter uma qualidade de vida, né? Que eu acho que também é um momento da gente criar novos hábitos. E aí foi muito legal a repercussão, porque muitas pessoas começaram a malhar por conta desse ânimo, dessa coisa de que eu mostrava que eu também tinha preguiça, eu mostrava que às vezes eu estava dolorida, mas ainda eu ia lá e malhava. Então isso é uma forma de você se aproximar do público, né? De tirar um pouco essa figura idealizada de que a gente está sempre muito bem, muito animada, e que na verdade a gente tem dias também na quarentena que não está muito bem, mas como o exercício físico é o que mantém a minha sanidade mental, né, e enfim, o que me deixa bem em todos os sentidos, eu queria que as pessoas também sentissem isso. E as pessoas interagiram de diversas formas, assim, desde mandar foto, por exemplo, delas malhando, ou vídeo, né, do casal, ou da pessoa falando que estava no sofá e comendo uma pipoca, que começou a ver os meus vídeos da malhação e foi lá e começou a malhar. Outra coisa que eu falo muito também é da questão dos benefícios da vitamina D, né, então eu sempre tenho ainda a sorte aqui de ter sol matinal. Então eu tô sempre pegando sol, tô aqui bronzeada como se estivesse na praia, mas tô pegando meu sol diariamente e eu vejo a diferença no corpo e na mente, né? Então muitas pessoas também repostando, mesmo com a grade da janela, a sombra da grade, mas ali pegando o sol e dizendo o tanto que tá sentindo a diferença. Então essa rede, essa comunicação, essa interação é muito fenomenal.
Bom, de qualquer forma eu continuo também produzindo conteúdo de viagens, né? Eu tenho feito muita análise junto com o público do que eles querem conversar a respeito e continuo dando dicas de viagem, conversando sobre turismo pós-pandemia, enfim. Inclusive tentando lembrar, né, ressaltar para as pessoas não cancelarem as viagens e se adiarem, né? Porque querendo ou não, o setor do turismo foi um dos setores mais prejudicados nessa pandemia e é importante que o turista não cancele, que remarque a viagem, né? Então eu fiz até um vídeo com outros parceiros, influenciadores digitais do ramo de viagem, para a gente poder dar mais visibilidade e capilaridade para essa questão que é para fortalecer o nicho do turismo pós-pandemia. Teve muitas pessoas que acabaram perdendo o patrocínio por não ter uma responsabilidade social, né? E querendo ou não, se a gente atinge as pessoas, se a gente influencia direta e indiretamente as pessoas, da maneira como a gente se coloca, da maneira como a gente tem experiência em viagens ou em qualquer outra coisa, da maneira como a gente consome, a gente tem que ter uma responsabilidade e um senso crítico, né? Então, eu, por exemplo, eu vi muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando: Luísa, será que eu não posso? Tem muito problema? Você vê se tem muito problema eu ir para uma trilha no meio da pandemia, eu e meu namorado, ou dar um pulinho na praia e voltar? Olha, é uma questão muito pessoal, né? Mas eu acho que se for fazer isso, não precisa dar visibilidade, né? Imagina, se eu for dar um pulo numa praia, eu não vou jamais mostrar isso no Leve na Viagem, porque eu não quero incentivar outras pessoas a fazerem isso. E se a questão é ficar em casa, é manter o isolamento para que isso não se propague, a gente precisa ter essas atitudes com a gente e perante os outros também, né? Então eu acho que os influenciadores, além de terem que se reinventar no meio disso tudo, eles estão tendo que se preocupar muito também da maneira como eles se portam diante de uma situação como essa, né? Eu acho que essa forma da gente se aproximar das pessoas também é muito interessante, porque é óbvio que pra mim também teve momentos que foram muito complicados da quarentena, né? Principalmente no início, imagina, uma pessoa que vive viajando, que tá sempre fazendo atividade outdoor, de repente chega e tá presa num apartamento aqui de 35 metros quadrados, sem poder ir à praia, eu moro do lado da praia, tinha acabado de chegar de Fernando de Noronha, que é uma bolha, né? E aí foi um baque muito grande, e nas primeiras semanas, na verdade, tiveram dias bem difíceis. E ainda assim tendo que produzir conteúdo para todo mundo, gerenciar ali o emocional e tudo mais. Agora, depois de 3 meses de quarentena, eu acho que na verdade a gente percebe o quanto que a gente consegue ser mais forte do que a gente imagina, né? Como a gente tem uma capacidade adaptativa muito boa, né? A gente consegue, é só a gente manter uma rotina que a gente se adapta mesmo àquilo que a gente não gosta. Então eu vejo que a gente começa a ressignificar uma série de coisas. Eu já valorizava muito as coisas simples, mas agora eu valorizo ainda mais. Então acho que um voo de uma borboleta me causa muito mais gratidão e emoção do que antes da pandemia, né? Bom, e aí o que a gente para pra pensar no que vai ser o turismo pós-pandemia, né? Acho que de fato ainda é uma incógnita, tudo que a gente pensa ainda são hipóteses, mas eu que trabalho na área vejo que o turismo de base comunitária e o ecoturismo, eles vão crescer muito, né? As pessoas vão viajar querendo viver experiências, não vai ser só viajar para tirar uma foto de um lugar bonito, né? Vai ser para de fato viver aquilo, experimentar os 5 sentidos, né? Então você vai para uma comunidade para você entender como é que aquela comunidade vive, você vai valorizar uma experiência que você tem durante uma trilha, durante um trek, muito mais do que você valorizava antes. De lugares, eu acho que de cidades e de aglomerações realmente ainda vai demorar para voltar ao novo normal, né? Para começar o novo normal. Então a viagem de carro vai aumentar muito o número de viagens de carros, viagens para dentro do próprio estado, né? Do Brasil, sem dúvida nenhuma, o turismo no Brasil vai fortalecer muito, mas o turismo também vai ser muito aquele turismo do final de semana, de um lugar perto de onde você mora. Então acho que a gente vai fortalecer muito essas regiões turísticas que às vezes não são ainda tão exploradas, elas vão passar a ser exploradas. Bom, eu só posso dar uma dica aí pra vocês que são inscritos no canal da Spot, exercite-se. De alguma forma, crie uma disciplina para você manter o ritmo de atividade física, porque isso faz muito bem para as nossas emoções, né, para o nosso psicológico, para o nosso corpo,
E querendo ou não, também é uma maneira da gente continuar aí se preparando, se exercitando para as nossas próximas atividades outdoor, que é de fato o que a gente ama, que é esse contato com a natureza, que é a trilha, que é o trekking. E outra dica também que eu dou é pegar um pouquinho de sol, querendo ou não, é aquela energia que vem de fora, aquela coisa que a gente está tão acostumado, né, na vida lá fora. A vitamina D também comprovadamente faz um benefício incrível. Então eu acho que aliar atividade física com algum solzinho em algum cantinho da sua casa, pode ter certeza que vai ser uma dose diária de bem-estar. Curtiu o papo? Então inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio. Estamos produzindo vídeos toda semana. Até a próxima!